Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, leremos os versos de 1 a 10. Efésios capítulo 2, versículos do 1º ao 10º. Efésios 2, de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nelas. Nesta manhã de eleições, nós queremos falar de uma outra eleição. Hoje nós somos chamados a eleger, a escolher, a colocar no poder aquele que nós entendemos que deva ocupar. Mas eu quero falar de uma outra eleição. Não que nós elegemos, mas que nós fomos eleitos, escolhidos, separados. A eleição que Deus realizou por você, por mim, por nós, pela igreja, antes da fundação do mundo. E os desdobramentos desta eleição, dessa escolha da parte de Deus, segundo o apóstolo Paulo nessa carta, conforme vamos hoje participar da mesa do Senhor, Ele nos escolheu da morte para a vida. E eu quero então olhar esse texto com você, pensando sobre isto. Vamos orar? Bondoso Deus e eterno Pai, nesta manhã já falaste ao nosso coração de tantos modos, Senhor. Que alegria estarmos nessa manhã com os nossos corações, com o nosso pensamento diante de Ti, Senhor, adorando-Te, falando-Te das nossas dores, das nossas angústias, dos nossos temores, das nossas alegrias. Ó Deus, louvado seja o Teu nome por esta abençoada manhã. E agora, quando estamos mais uma vez com a Tua palavra aberta ante nossos olhos, rogamos em nome de Jesus, fala conosco, Deus. Fala uma vez mais ao nosso coração as verdades eternas contidas nas sagradas Escrituras. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Esse texto, meus irmãos, é a reafirmação de que Cristo tem o direito sobre todos aqueles que pela graça foi resgatado, regenerado e libertado para a salvação. A narrativa trata exatamente sobre isso, que fomos tirados da sepultura, da condição de mortos, como diz aqui o versículo 1, em nossos delitos e pecados, e levados ao trono da graça de Deus. Que coisa extraordinária. No verso 1, versículo fasear, ele diz: mas Ele nos deu vida, da nossa condição sem Cristo para a nossa posição em Cristo.
do homem com natureza caída para o que ele pode vir a ser mediante a graça de Deus. Este parágrafo de Efésios fala sobre o destino do ser humano, de homens e mulheres em Cristo. Trata sobre isso, em contraste com o destino de homens e mulheres, com o destino que é vivificado em Cristo. Olhando para esse texto, então, eu quero falar nessa manhã sobre da morte para a vida. E eu quero falar nesse texto pensando em duas perguntas, formulando duas perguntas ao texto. A primeira pergunta é: qual é a condição do ser humano sem Cristo? Qual é? Qual é a condição do ser humano, de pessoas sem Cristo? Em primeiro lugar, segundo o versículo 1, é de morte. A condição de uma pessoa sem Cristo, segundo a palavra de Deus, é de morte. De morte. A expressão mortos em transgressões e pecados significa que Paulo está falando da morte espiritual. A pessoa morta espiritualmente é incapaz de entender, de discernir as coisas espirituais. Ela não possui vida espiritual, ela nem pode fazer nada que possa agradar a Deus, porque morto não fala, morto não reage, morto está morto, inerte, sem expressão de vida, sem qualquer reação, não pode expulsar nada perante Deus, porque espiritualmente ele está morto. O comentarista Warren Wiersbe diz que a morte na Bíblia é essencialmente separação, não somente em termos físicos, mas também em termos espirituais, como o espírito é separado de Deus. Esta é uma realidade espiritual para aqueles que estão sem Cristo, estão mortos para Deus, alienados de Deus. Não podem compreender, não podem discernir, não podem apropriar das coisas espirituais, porque estão mortos. Isaías 59, versículo 2, vai dizer que: mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Em primeiro lugar, a condição dos que estão sem Cristo estão mortos, e em segundo lugar, é uma condição de desobediência, Veja os versículos 2 e 3, parte A. Nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da carne e dos pensamentos. Segundo as Escrituras, o que conduz o homem a viver sob o espectro da desobediência é o mundo, a carne e o diabo. Presta atenção nisso, meu irmão. Presta atenção nisso, minha irmã. A influência na vida daqueles que estão sem Cristo. Eles estão imersos, eles estão voltados, eles estão sendo influenciados por essas três realidades. Porque sobre o mundo, Paulo não está tratando sobre a natureza criada por Deus, mas sim sobre uma estrutura sistêmica que leva o homem a se conformar com os valores deste mundo. É esta opressão mundana, são esses desvalores mundanos gerados pela cultura humana que oprime, que força, que gera uma força sistêmica, que o pecado está no mundo, contaminando as estruturas do mundo. É essa estrutura sistêmica que provoca
que oprime e que conduz o ser humano afastado de Deus, sem Cristo, a uma vida de pecado. Ele se conforma com os valores deste mundo. E segundo Romanos, o texto que lemos, Romanos 2:2, diz: e não vos conformeis com este mundo. Veja que há uma distância bíblica e uma propositura bíblica para os que estão em Cristo. Não vos conformeis com este mundo. Portanto, os que estão sem Cristo estão influenciados pelo mundo. O apóstolo João é incisivo em afirmar que quem ama o mundo não pode amar a Deus. E sobre o diabo, refere-se ao espírito que atua nos filhos da desobediência. E este veio, segundo João 10:10, para matar, para roubar e para destruir. Meus irmãos, eu preciso deixar claro isto a você. Nessa manhã de Santa Ceia, nessa manhã em que nós fomos eleitos por Deus e fomos separados para Deus do mundo, para vivermos, aqueles que não estão em Cristo estão sendo oprimidos pelo mundo e pelo diabo, e ele vem para matar, para roubar e para destruir. E sobre a carne, neste caso, não está se referindo ao nosso corpo, mas sim à nossa natureza caída e que deseja dominar a nossa mente e o nosso corpo, tentando levar-nos a viver uma vida de desobediência a Deus. Então, quem vive em desobediência está sob a influência do mundo, sob a influência do diabo e sobre a sua própria natureza decaída. E isto é terrível. Não há paz, não há quietude, não há segurança, não há estabilidade, não há olhar alegre, com leveza para o futuro, porque as opressões o consomem. Meus irmãos, nessa manhã, nós precisamos proclamar o Evangelho de Jesus Cristo aos desobedientes. E em terceiro lugar, a condição dos que estão sem Cristo é de depravação. Veja a parte final do versículo 3. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Os demais são todos aqueles que praticam essas coisas, filhos da ira. Uma pessoa que não foi regenerada em Cristo, vive para agradar a vontade da carne e da mente. Suas atitudes são completamente pecaminosas, porque as suas intenções também são pecaminosas. O problema do mal é que ele nos toma. Não são só as questões externas que oprimem, mas é também esta volúpia humana que está dentro do ser humano, que torna um homem incongruente consigo mesmo, incongruente com as pessoas e, sobretudo, alienado de Deus, distante de Deus. E em quarto lugar, eu quero dizer para você que os que estão sem Cristo é de condenação a condição dele. Condenação. O que o apóstolo Paulo está afirmando é que uma pessoa não regenerada e que rejeitou o conhecimento de Deus por natureza é filho da ira. A pessoa incrédula, não salva, já está condenada. Veja que é um caminho que vai descendo, é descendente, é de acusação para condenação. É uma tragédia o que esta palavra denuncia das pessoas que estão sem Cristo no mundo. João 3,18 vai dizer: quem nele não crê já é condenado. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Seguramente essa é a condição do ser humano sem Cristo. Então, eu estou falando da morte para a vida. Já falamos sobre a primeira pergunta, qual é a condição do ser humano sem Cristo? E eu falei que ela é de morte, de desobediência, de depravação e de condenação. Agora vamos à segunda pergunta. A segunda pergunta que eu formulo ao texto é: qual é a nossa posição em Cristo? Qual é a nossa posição em Cristo?
Se tem aqueles que estão sem Cristo, qual é a condição dos que estão sem Cristo? Agora, qual é a nossa posição em Cristo? Em primeiro lugar, no versículo 4, é de amados por Deus. Veja o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nós somos amados por Deus. Deus nos amou quando éramos perdidos, mortos em nossos próprios delitos e pecados. Nós somos amados por Deus por natureza, por essência. A Bíblia diz que Deus é amor. E esse amor de Deus por nós tem como ícone a misericórdia e a graça. A misericórdia de Deus é porque Ele nos trata não pelo que nós merecemos, mas por aquilo que nós precisamos. Essa é a rica expressão do amor de Deus, a sua misericórdia. Ele tem misericórdia da nossa miséria, Ele ama-nos na nossa condição de miseráveis, e nessa condição Ele derrama graça sobre graça, em puro amor. Oh, meu irmão, que graça maravilhosa é o amor de Deus para conosco. Essa realidade espiritual é transmitida a nós por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Foi no Calvário que Cristo evidenciou de fato que somos amados por Deus. Até um cântico, não é, que nós cantamos. Foi no Calvário que Ele, sem palavras, demonstrou ao mundo inteiro o que é amor. E em segundo lugar, nós somos vivificados. Veja o versículo 5. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nós somos vivificados, e a implicação dessa afirmação é que Deus nos dá a vida, mesmo quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Deus nos ressuscitou da morte espiritual e nos deu vida juntamente com Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você. A vida do cristão não é a vida de maracujá de gaveta. Não pode. Sabe essa expressão que a minha avó dizia? Cara de maracujá de gaveta. Uma vida enfeiada, rota, cansada, desanimada. Não. Nós fomos vivificados. Deus operou em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, vida na nossa vida. E essa vida, conforme diz João 10,10, ele veio porque temos vida e vida com sentido de vida, vida na vida em Cristo Jesus. Meu irmão, você pode até lidar com gente morta, você pode até estar convivendo com pessoas mortas espiritualmente, mas a efusividade que brota do coração do que está vivificado transborda. É vida na vida. Em terceiro lugar, o versículo 6, nós somos exaltados. Veja lá o versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós somos exaltados, glorificados. Essa expressão não nos deve levar a uma perspectiva triunfalista e nem de altivez espiritual, pelo contrário. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que Deus nos tirou da morte para a vida. Isso quer dizer que não somente saímos da sepultura e fomos ressuscitados, mas também exaltados. Deixa eu falar uma coisa para você. O olhar de Deus sobre os que são regenerados é diferente. É diferente. É um olhar de amor, é um olhar de cuidado, é um olhar de proteção, é um olhar que olha atraindo-nos para si. E como diz o apóstolo Paulo, ele vai trabalhando em nós de glória em glória, dia a dia, de glória em glória, preparando-nos para a eterna glória.
A vida do cristão não é estática. A vida do cristão é dinâmica, é de movimento. É o Espírito de Cristo que move em nós. E nós vamos sendo trabalhados, forjados, modificados, santificados de glória em glória, até sermos varões perfeitos diante do trono da glória de Deus. E isto nos dá viva esperança. Isto é vida com Cristo. A vivificação de Cristo na vida do indivíduo transforma o seu olhar para a vida. Por isso que Jesus na cruz, o nosso Cristo na cruz, a primeira palavra que ele emana da cruz é palavra de perdão, palavra de salvação. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Oxalá, meus irmãos, tenhamos também um coração vivificado, um coração tratado, um coração que vive essa expectativa da glória eterna, em que a gente vai nos desapegando das coisas daqui, e vamos amando as pessoas, lidando com as pessoas no amor de Cristo, sabendo que a nossa morada é a Jerusalém celestial, de glória em glória. Em quarto e último lugar, a posição dos que estão em Cristo é que nós somos agraciados. Veja os versículos 7, 8 e 9. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. É graça sobre graça, graça pura. O propósito principal de Deus em nossa salvação é a sua própria glória. A salvação não é uma recompensa, mas é um presente de Deus. É por mera e pura e simples graça de Deus que nós abraçamos a perspectiva eternal, porque Ele nos amou e Ele derramou graça em nossa vida. A salvação não pode ser por obras, porque a obra de salvação já foi plenamente realizada na cruz através de Cristo. A salvação é pela graça mediante a fé. É a graça que nos salva pela instrumentalidade da fé. A salvação é, portanto, um ato exclusivo de Deus. Então, concluindo a minha rápida fala nessa manhã, olhando para esse texto, nós falamos que a condição do ser humano sem Cristo é de morte, é de desobediência, é de depravação e é de condenação. E dizemos que a nossa posição em Cristo é de amados por Deus, exaltados, vivificados, agraciados. Agora deixa-me falar uma coisa, olhando para o último versículo, olha que coisa bonita, o último versículo desse perícope, versículo 10. Pois somos feitura dele, juntos, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, pois somos feitura dele. O termo grego de feitura é poiema, que quer dizer poema, poema. E isso quer dizer, meus irmãos, que nós somos obra-prima de Deus. A Bíblia vai dizer que nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus olha para o seu povo e chama de vermezinho, mas Ele fala de um amor profundo quando Ele olha para esse vermezinho, porque Ele amou-nos com amor eternal. Vivamos essa realidade. Demonstremos na nossa vida, dentro de casa, aos nossos amigos, essa viva expressão da graça vivificadora de Cristo em nós, que nos tirou da morte para a vida, criados para a sua glória. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém.
Eu convido você a preparar-se para participarmos da mesa do Senhor. Vamos ouvir um cântico enquanto nos preparamos para a mesa do Senhor.